Nós temos três áreas que acabam por nos influenciar. E estamos a falar já do trabalho do Laboratório de Histórias. Temos a área do design em termos de cerâmica, a peça de cerâmica em si. Temos depois uma segunda vertente que é a questão da ilustração, que para nós é importante e que nós desenvolvemos. E depois temos uma terceira área que é a questão da escrita. Chamamos de escrita criativa. Como a Ruth fez referência, a cerâmica das Caldas para nós é importante, que é a partir daí que nós, ao nível da técnica, ao nível, estamos a falar de modulação, estamos a falar por exemplo, na área dos relevos, estamos a falar, por exemplo, a questão do tipo de vidros que escolhemos. Há uma influência de todo este universo que, no fundo, que é a gente do laboratório de histórias, não é? A partir daí nós cada vez mais queremos procurar e ter a nossa linguagem, mas recebendo e não... Sim, mas é verdade, há um conjunto de referências que acabam por estar, são notórias nas peças que nós temos. Estamos a falar, por exemplo, a primeira peça para mim é emblemática, que é a questão da Medusa e o Manjerico, que se nós olharmos para a peça, identifica-se com a cerâmica das Caldas da Rainha. Se nós olharmos, por exemplo, para o Corvo Malandro, tem uma linguagem específica aqui das Caldas. E é aquilo que eu fiz referência, a questão dos vidros, a questão dos relevos, a forma como a própria peça é feita, a questão até do próprio enchimento. Elementos naturalistas também, não é? Estamos aí, neste caso, falamos, por exemplo, no caso da alfacinha dos caracóis, que é uma folha de alface, que é feito um molde direto a partir de uma folha de alface, não é? E tudo isso é referências que estamos a falar final do século XIX, início do século XX, que era tirar moldes diretos das próprias peças, ou seja, isso são elementos naturalistas. É assim, a peça que nós elegemos para representar o nosso trabalho é o Corvo Malandro, que surgiu, nós estávamos quando iniciámos o Laboratório de Histórias, queríamos explorar muito também os ícones adormecidos da cultura popular portuguesa e muito relacionados com a cidade de Lisboa. Daí o Manjerico, a segunda peça, a Alfacinha dos Caracóis, e a terceira, o Corvo Malandro. O Corvo Malandro porquê? Porque nós procuramos sempre também histórias que façam parte da própria cultura popular e que não sejam conhecidas. E à medida que estávamos a fazer pesquisa sobre os corvos da cidade de Lisboa, encontramos uma história particular que havia corvos às portas das tabernas que picavam as senhoras, que se chamavam Vicentes, e nós achámos que a história era fantástica e daí desenvolver a peça a partir de um corvo, mas um corvo simpático, um corvo malandro, um corvo muito próprio. Também nós, além de valorizar os vidrados e toda a tradição da pintura, da cerâmica das Caldas, procuramos introduzir novos materiais, tendo em conta os processos artesanais de produção. E daí fomos fazer pesquisa onde é que havia fundição manual de latão e desenvolvemos toda a própria peça. E para nós, ainda hoje, é a peça que se calhar que nos deu algum gozo durante o processo criativo que foi surgindo naturalmente. Em relação ao Corvo Malandro, nós escolhemos o Corvo Malandro como peça porque é uma referência que nós temos. Acima de tudo, é uma referência da cidade de Lisboa, como a Ruth fez referência, e que estava adormecido. E quando ele surge enquanto peça, é uma peça que acabou por ser... acabou por nos marcar e é quase a identidade do Laboratório de Histórias neste momento. Se falarmos do Laboratório de Histórias, é o Corvo Malandro, é a peça que dizemos que é a imagem de marca neste momento. Até a nível internacional, era isso que eu ia dizer. A peça que é mais procurada é o Corvo, inclusive tanto no mercado, mas depois não tínhamos conhecimento. A paixão por corvos em Inglaterra também está associada a uma lenda, os alemães adoram corvos, os holandeses, portanto é a peça que em termos
termos para mercado externo, é a peça que é mais procurada. Apesar desta identidade local, Portugal, não é? Nós, quando começamos a internacionalizar a marca, o Corvo acabou por ser também uma referência. Porquê? Por causa de determinados locais que nós estávamos a trabalhar, por exemplo, a questão de Inglaterra, a questão de até mesmo Espanha, acabou por ser também uma peça que funcionou ao nível externo e por isso é a nossa peça selecionada para este evento.